A extorsão mediante sequestro, a exemplo do que nós já estudamos quando vimos a extorsão, ela também pode ser facilmente confundida com um crime contra a liberdade individual, que é o caso do artigo 148, sequestro e cárcere privado. Na extorsão mediante sequestro, que nós conhecemos mais classicamente como sequestro, né, no jargão popular, ela é dada pelo artigo 159, no qual dispõe da seguinte maneira: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Observe que aqui não existe o componente da vantagem econômica, muito embora nós estejamos tratando de crimes contra o patrimônio. No caso da extorsão mediante sequestro, nós temos que o verbo núcleo do tipo é o sequestro, é sequestrar. Ou seja, privar alguém da sua liberdade com a intenção de exigir um resgate, que é um outro componente muito utilizado e efetivamente necessário para discernir a extorsão mediante sequestro dos crimes dados pelo artigo 148, sequestro e cárcere privado, em que o resgate não entra na conta. Efetivamente, se assim o fizesse, nós estaríamos tratando da modalidade do artigo 159 e não da modalidade do artigo 148. A extorsão mediante sequestro, crime hediondo e que foi muito praticado nos anos 90, é um crime gravíssimo, em que efetivamente alguém é tirado da sua liberdade, é privado da sua liberdade, levado para um cativeiro e efetivamente algum tempo depois o resgate é exigido. E aí efetivamente temos que observar que esse é um crime complexo, ou seja, ele tem dois núcleos. O primeiro núcleo é o núcleo de sequestrar, mas o segundo momento exige a necessidade da exigência do resgate. Então, como crime complexo, para ser consumado, nós teríamos que ter efetivamente a necessária invocação desse valor de resgate ou desse preço de resgate como uma vantagem indevida, né? Uma vantagem que efetivamente é obtida como preço pela libertação de alguém. A pena de reclusão por sequestro, não por acaso, também é bem mais grave do que a de certos delitos que nós vimos anteriormente, tanto relacionados com relação aos crimes contra a liberdade individual, quanto com relação aos crimes contra o patrimônio. A pena para prática do sequestro é de reclusão de 8 a 15 anos. E aí existem outras formas também que vão efetivamente qualificar esse delito. Parágrafo 1º, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pena, reclusão de 12 a 20 anos. Ou seja, se 3 ou mais pessoas efetivamente fizerem parte, efetivamente 3 ou mais pessoas, eu estou dando pela nova redação do 288. Aqui caberia o questionamento da interpretação em malam partem, né? Porque o crime de quadrilha ou bando foi revogado pelo artigo 288, no contexto da Lei 2.850 de 2013. Né? Daí a importância de entender o que é essa quadrilha ou bando. Efetivamente, se nós estivéssemos tratando de 2 ou mais pessoas, nós veríamos a mesma forma empregada no roubo, no furto e em outros crimes contra o patrimônio. Mas aqui o que se fala é de quadrilha ou bando, ou seja, é preciso um grau de organização entre pessoas, e eu diria que a medida da interpretação deveria se referir pelo menos ao número de 3 pessoas, já que é o número mínimo de pessoas para integrar uma associação criminosa dada lá pelo artigo 288 do Código Penal. Nesse caso, efetivamente, a pena é de reclusão de 12 a 20 anos, ou seja, modalidade qualificada e não majorada, como nós já vimos nos vídeos anteriores. O parágrafo 2º vai fazer previsões bastante semelhantes também ao latrocínio e à extorsão qualificada pela lesão corporal. O parágrafo 2º vai dizer: se o fato resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 16 a 24 anos. E se resulta a morte, na forma do parágrafo 3º, nós temos que a pena é de reclusão de 24 a 30 anos. Talvez a pena mais elevada do direito penal atualmente. Muito embora a gente perceba que alguém pode ficar preso até 4 anos depois das inovações do pacote anticrime, de fato, essa pena de 24 a 30 anos é talvez uma das penas mais elevadas do Código Penal. A dosimetria mínima dela é 24 anos, e sendo o crime de extorsão mediante sequestro um crime hediondo, depois das novas medidas do pacote anticrime, essa pessoa não progredirá de regime, no mínimo, na melhor das hipóteses,
antes de cumprir, eu não me recordo agora se metade ou 60% da pena. É muito difícil a progressão de regime nesse tipo de delito. A pessoa efetivamente, nesse caso, está diante de uma das consequências penais mais rígidas do nosso sistema penal. De tal maneira que uma tese defensiva que consiga desclassificar essa conduta, até mesmo para roubo ou para extorsão, poderia trazer vantagens e, no melhor das hipóteses, talvez desclassificar essa conduta, se não houver prova da exigência do resgate, para sequestro e cárcere privado. Efetivamente, são teses defensivas que me ocorrem e que poderiam realmente minorar a situação do agente. Por outro lado, a presença do resgate, ela traz para esse contexto causal, para esse contexto de conduta, essa tipificação, restando aqui a tese acusatória saber em qual das modalidades ela vai se incluir. Efetivamente, quando nós estamos falando de qualquer crime que deixe vestígio, lesão corporal de qualquer natureza, é muito importante ter em mente que isso não pode ser implementado sem a presença de um exame de corpo de delito, fazendo aí a prova da materialidade delitiva das lesões. É importante pensar nisso também, se você vai fazer uma boa acusação ou se efetivamente você vai fazer uma defesa razoável. Parágrafo 4º dá que, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar a autoridade facilitando a liberação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Veja que aqui nós estamos diante de uma modalidade de delação premiada prevista aqui pela Lei 9.269 de 1996, época em que efetivamente no Rio de Janeiro os sequestros eram uma praxis bastante convencional nas organizações criminosas, né? Então, efetivamente, quando a gente tinha aqui esse componente da delação, efetivamente, se efetivamente há ali a liberação do sequestrado, aqui existe a causa de diminuição de pena, uma causa especial de diminuição de pena, que nós temos que levar em consideração. Esse crime, pessoal, ele é muito convencional, quando uma pessoa ela é sequestrada, ela é privada da liberdade e aí depois de algum tempo, mediante muita pressão psicológica, os sequestradores entram em contato com a família, fazem ameaças e efetivamente a partir de então ela vai obter essa vantagem ilícita. Nós não podemos confundir a pessoa que faz que simula o próprio sequestro, né? Também a literatura registra esse tipo de prática, a pessoa simula o próprio sequestro para obter dinheiro da família de maneira indevida. A gente não pode efetivamente confundir esse comportamento muito mais próximo do estelionato do que particularmente com a modalidade de extorsão mediante sequestro, crime muito sério, crime complexo e que demanda todos os seus componentes para ser qualificado como tal.